Olá galera, tudo bem? Bem-vindo ao curso de sonorização. O objetivo desse curso é te qualificar para operar de uma forma eficaz e com qualidade na mesa de som. Esse curso tem uma previsão inicial de 20 horas, que serão divididos em 20 aulas de 1 hora cada aula. Antes de entrarmos na operação em si da mesa de som, precisamos conhecer teorias relacionadas com a propagação do som e todos os equipamentos e componentes que compõem o sistema de som profissional. Essa parte inicial teórica pode ser para alguns um pouco chata e cansativa. Porém, se você tem o objetivo de ser um operador de mesa de som que tenha um bom desempenho, tem que conhecer o mundo sonoro e tudo que o cerca, e as funcionalidades e limite dos equipamentos conectados ao seu sistema sonoro. Solicito a todos que se empenhem e tenham o compromisso de assistir a todas as videoaulas, pois elas estão numa sequência de conhecimentos lógico, e caso você pule alguma videoaula, poderá ter dificuldade em entender algum assunto tratado em vídeos posteriores. Antes de iniciarmos a nossa primeira videoaula, vamos conhecer o conteúdo programático deste curso. Como já falamos, o objetivo é de prepará-los para ser um operador de mesa de som. Mas para chegarmos até lá, temos que conhecer antes alguns conceitos e teorias sobre ondas sonoras, sobre conectividade de cabos e sobre equipamentos de som. Precisamos conhecer todos os equipamentos que são anexados ou conectados ao sistema de som profissional, antes de entrarmos, propriamente dito, na operação da mesa de som. Este curso está dividido em 3 módulos. Introdução, que veremos sobre ondas sonoras e suas propriedades. Módulo 2, equipamentos, cabeamentos e conexão, que conheceremos todos os conectores e cabos usados no sistema de som. Equipamentos como microfone, caixa de som, potência, crossover, distribuidor de retorno, direct box, medusa e toda a parte de conectividade envolvendo todos esses equipamentos. No módulo 3, aí sim iniciaremos toda a questão de operação da mesa de som. Como vocês podem ver, esse documento é composto por 5 páginas. Uma parte da primeira página é a introdução para conhecermos toda a questão de equipamentos e teoria sonora. Depois nós temos 4 páginas envolvendo a operação da mesa de som. Como vocês podem ver, é muito conteúdo. Bem, mas não vamos nos prolongar. A primeira videoaula será sobre ondas sonoras, que conheceremos o que é frequência e o que é amplitude de ondas. E aí pessoal, tudo tranquilo? Chegou a hora do nosso estudo das ondas, a gente entrar na parte de acústica, nós estudarmos as ondas sonoras, que para nossa percepção humana, para nossa audição, para um dos nossos principais sentidos, é um conteúdo bastante importante, com bastante aplicações. Então nesse vídeo a gente vai falar das ondas sonoras e vai falar também de como as ondas sonoras, que características das ondas sonoras interferem na maneira como a gente percebe os sons, como a gente percebe a música, por exemplo, como a gente percebe diferentes instrumentos musicais. Tudo isso está relacionado com características das ondas. Então a gente vai falar nesse vídeo
sobre ondas sonoras. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, ou na verdade relembrar, se tu já sabe, é que a onda sonora é uma onda mecânica. Lembrando então que a onda mecânica é aquela onda que precisa de um meio material para se propagar, ok? É a onda que não se propaga no vácuo, é a onda mecânica. O som é uma onda mecânica e, portanto, não existe som no vácuo, ele precisa de um meio material. No momento em que eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, o som que eu produzo está se propagando até o microfone através do ar, então o meio de propagação é o ar. O som também pode se propagar em outros meios materiais, líquidos e sólidos. A gente já vai falar disso mais para frente nesse vídeo. O som também é uma onda longitudinal. O que é isso mesmo? Lembra que onda longitudinal é aquela onda que vibra e se propaga na mesma direção. Então a onda está se propagando numa direção e a vibração é na mesma direção. Então quando eu estou falando aqui, digamos que o microfone esteja preso aí na câmera, tá? Enquanto eu estou falando, o som está viajando até a câmera nessa direção horizontal e as moléculas do ar que estão vibrando graças à propagação da onda sonora, as moléculas estão vibrando para frente e para trás num formato longitudinal, paralelo com a propagação. Então eu tenho a vibração paralela com a propagação, então eu tenho uma onda longitudinal. A figura ao lado, ela mostra um modelo, uma representação bastante simplificada de como seria essa propagação da onda sonora, da onda longitudinal através do ar. Tu tem aí na figura um tambor, tá? E quando esse tambor é batido, a pele do tambor faz o ar vibrar, então as moléculas estão vibrando para frente e para trás. Na propagação dessa vibração, o que acontece? Em algumas regiões da onda, as moléculas do ar estão mais próximas, estão mais condensadas. A gente chama essas zonas de zonas de compressão. A gente pode fazer a analogia que as zonas de compressão seriam os picos das ondas. O que acontece então? Como eu juntei moléculas numa região, eu tenho um acúmulo de moléculas na zona de compressão, as zonas ao lado, as zonas adjacentes às zonas de compressão, fica com falta de moléculas, porque as moléculas se comprimiram todas numa região, elas foram todas para uma região, a zona de compressão. Então, ao lado das zonas de compressão, a gente tem as zonas de rarefação. O ar ali está mais rarefeito, está faltando molécula, está menos denso. As zonas de rarefação eu posso interpretar como sendo o vale da onda. Então, as zonas de compressão seriam os picos, né? A gente pode fazer uma representação assim, e as zonas de rarefação seriam os vales da onda. Se a gente quiser fazer uma representação transversal da onda, uma representação senoidal da onda, que nem está mostrando aí na figura, né? Mas na verdade a onda sonora ela é uma onda longitudinal. O som pode se propagar em diferentes meios materiais, em líquidos, sólidos e gases. Para o ar, que é o principal meio de propagação do som, para o ar a 20 graus Celsius de temperatura, a velocidade padrão do som é de 340 metros por segundo. Lembra que a velocidade de uma onda ela depende do meio de propagação e das características desse meio. Então, se eu mudar as características do ar, por se eu aumentar a temperatura, se eu mudar a pressão atmosférica, isso mexe, modifica as propriedades do meio de propagação e pode modificar a velocidade do som. Mas o padrão é para 1 atm de pressão atmosférica e para 20 graus Celsius de temperatura, o som se propaga a 340 metros por segundo. Tu pode ter um valor um pouco acima, um pouco abaixo disso, inclusive nas questões, mas o valor padrão é 340 metros por segundo para o ar. O som também se propaga em outros meios materiais, em outros estados da matéria, se propaga nos sólidos, se propaga nos líquidos. Em geral, a velocidade do som nos sólidos é mais rápida que nos líquidos e que é mais rápida que nos gases. Então, no desenho aí, na figura ao lado, tu tem essa relação. A velocidade do sólido é maior que a velocidade nos líquidos, que é maior ainda que a velocidade nos gases. Então, nos meios gasosos é a menor velocidade em geral. Então, quando o som muda de meio de propagação, lembra que esse fenômeno é o fenômeno da refração. Quando o som sofre refração e ele vai, por exemplo, de um meio gasoso para um meio líquido, por exemplo, ele sai do ar e entra na água, por exemplo, eu estou aumentando a velocidade do som. E se eventualmente o som entrar num meio sólido, a velocidade vai aumentar ainda mais. Tu pode fazer a seguinte relação. Em geral, quanto mais denso é o meio, mais rápido, maior é a velocidade do som nesse meio. Para nós seres humanos, o som ele faz parte de um dos nossos principais sentidos, que é
a audição, mas o ouvido humano não é capaz de interpretar qualquer onda sonora. Os seres humanos são capazes de interpretar sons entre 20 Hz e 20.000 Hz ou 20 kHz, como a gente vai expressar aí. Então, sons entre 20 Hz e 20.000 Hz são sons que o ouvido humano consegue perceber. Abaixo de 20 Hz nós não escutamos, e esses sons abaixo de 20 Hz a gente chama de infrassom, porque está abaixo, é inferior a 20 Hz, são sons que o ouvido humano não consegue perceber. Acima de 20.000 Hz nós também não conseguimos perceber esses sons, o ouvido humano não consegue interpretar sons acima de 20.000 Hz. Esses sons acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassom. Tu já deve ter ouvido falar, por exemplo, em exames de ultrassonografia, que usam ondas sonoras de alta frequência acima de 20.000 Hz. A gente não consegue escutar esses sons. Talvez tu já tenha ouvido falar ou tu já tenha prestado atenção que existem uns apitos para adestramento de cães, tá? Que são apitos de ultrassom. O adestrador apita naquele apito e nosso ouvido não percebe nada, porque aquele apito emite um som acima de 20.000 Hz, mas o cachorro, porque o ouvido do cachorro consegue escutar ultrassom, o espectro de som do ouvido do cachorro é maior do que o ser humano. O cachorro consegue escutar sons abaixo de 20 Hz e acima de 20.000 Hz. Então, quando o adestrador apita no apito de ultrassom, o nosso ouvido não escuta nada, mas o cachorro escuta. E é através desse apito que o adestrador passa o comando para o cachorro através do ultrassom. Quer dizer, o som está ali, a onda sonora existe, até que o cachorro está percebendo, está escutando, mas o nosso ouvido não é capaz de interpretar, não é capaz de perceber sons acima de 20.000 Hz, os ultrassons. Outros animais têm outro espectro de frequência, mas o que a gente precisa saber de cor é o do ser humano. O ser humano escuta, de novo, entre 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo disso, abaixo de 20 Hz, a gente chama de infrassom, e acima de 20.000 Hz a gente chama de ultrassom. São faixas não audíveis pelo ouvido humano. E agora, na nossa aula, a gente entra na parte de qualidades fisiológicas do som. O que são as qualidades fisiológicas do som? São as características, as propriedades da onda sonora, como amplitude, como frequência, como velocidade, que acabam afetando a maneira que o nosso ouvido interpreta o som. Quando a gente percebe diferentes sons, tá, de diferentes fontes ou de diferentes notas musicais, tem alguma coisa na onda sonora que está mudando, alguma das propriedades da onda muda quando eu mudo, por exemplo, a nota musical, quando eu mudo o volume, quando eu mudo um instrumento. Que característica das ondas está mudando quando eu estou percebendo sons diferentes? É isso que a gente vai ver em qualidades fisiológicas do som. A primeira qualidade fisiológica do som é a sua altura. E antes de explicar o que é a altura, eu já vou dizer o que não é. Altura, pessoal, não é volume. Eu sei que no nosso dia a dia a gente está acostumado a falar esse som está muito alto ou esse som está muito baixo, se referindo ao volume, né? Abaixa esse som, está muito alto, o sujeito vai lá e abaixa o volume. Mas, pessoal, para física, a altura não é volume. A altura está relacionada com a frequência da onda, que está relacionada com a nota musical, está relacionada com os graves e os agudos. Quando a frequência é baixa, a gente tem o que a gente chama de um som baixo, porque é de baixa frequência, e a nossa percepção desse som baixo, a gente interpreta isso como um som grave, ok? Um som grave. Quando a frequência é alta, ou seja, a gente chama esse som de alto, porque tem alta frequência, né? Parece meio óbvio, mas essa é a relação. O som alto é o som de alta frequência. Como o nosso ouvido percebe a alta frequência como um som agudo, tá certo? Então, pessoal, a altura do som tem a ver com a frequência, com graves e agudos. A regra é simples, baixa frequência, som baixo, interpretação como som grave. Alta frequência, som alto, interpretação como um som agudo. E a altura, pessoal, a frequência, né? Ela é a característica que está por trás da produção de diferentes notas musicais por um instrumento. Quando um instrumento está dando diferentes notas musicais, ele está modificando a frequência para produzir diferentes notas. Então, numa escala, a escala de Dó, por exemplo, mesmo quem não é músico conhece a escala de Dó, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
Quando eu estou saindo do Dó e indo em direção ao Si, eu estou deixando o som mais agudo, eu estou aumentando a frequência. Tá? Então o Dó dentro de uma mesma escala, dentro de uma mesma oitava, o Dó é o som mais grave, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o Si é o mais agudo. Próxima característica do som é a sua intensidade. E aqui sim é a característica que está relacionada com volume. Em geral, sons de mais intensidade são sons de maior volume, sons de menor intensidade são sons de menor volume. A intensidade, pessoal, está relacionada com a energia que a onda transporta. E a energia transportada por uma onda, seja ela sonora ou seja de qualquer outro tipo, a energia transportada por uma onda está associada com a amplitude. Então a intensidade sonora está associada com a amplitude da onda, que é a distância da posição de equilíbrio até o pico ou da posição de equilíbrio até o vale. Como funciona? É simples. Ondas de maior amplitude vão produzir sons de maior intensidade. Então, quanto maior é a amplitude da onda sonora, maior é a intensidade. Então, grande amplitude, grande intensidade sonora. Pequena amplitude, pequena intensidade sonora. Essa é a relação. Intensidade sonora, essa sim é o volume. Então, por exemplo, tu já reparou que quando tu aumenta muito o volume de uma caixa de som, tu consegue perceber o cone do alto-falante indo para frente e para trás? E quando o volume está moderado, tu não consegue perceber o cone indo para frente e para trás. Porque o que acontece? Quando tu aumenta o volume, tu tem que aumentar a amplitude de oscilação do som. Então o cone do alto-falante, que oscila para frente e para trás para produzir o som, ele oscila com maior amplitude. Quando o som é moderado, né, uma intensidade moderada, uma intensidade baixa, a amplitude de vibração é pequena e eu quase não percebo visualmente o deslocamento desse cone para frente e para trás. Quando eu aumento muito o volume, aumento a intensidade, o cone tem que vibrar com mais amplitude. E aí eu consigo perceber ele indo para frente ou para trás. Aumentei a amplitude de vibração do cone, aumentei a intensidade do som produzido, aumentei a amplitude de vibração da onda sonora, aumentei a energia transportada. E outra coisa que a gente também precisa falar é do nível de intensidade sonora, que a gente representa pela letra beta. Tu já deve ter ouvido falar do nível de intensidade sonora porque tu já ouviu falar de decibel. A unidade de nível de intensidade sonora é o decibel. Agora, o que é o nível de intensidade sonora e qual é a diferença do nível de intensidade para a intensidade? O que acontece é o seguinte: o ouvido humano ele reduz drasticamente a intensidade que nós percebemos. Uma coisa é a intensidade realmente produzida e a outra coisa é a intensidade percebida. Essa intensidade percebida é o nível de intensidade. Tá? O que acontece é que quando tem uma certa intensidade produzida por uma onda sonora, o nosso ouvido humano, como eu já falei, ele reduz drasticamente, ele reduz bastante a intensidade que a gente percebe. Só para vocês terem uma ideia, se eu estou ouvindo um som e esse som se torna 100 vezes mais intenso, o meu ouvido vai perceber ele só como 2 vezes mais intenso. Tá? Então, para ficar bem diferenciado já desde o início, intensidade é a intensidade verdadeira que está sendo produzida pela fonte que produz o som. E o nível de intensidade, beta, é o que a gente efetivamente percebe com o nosso ouvido. Tá? Pessoal, o nível de intensidade sonora ele é determinado experimentalmente com base na média da população. O que a maioria dos seres humanos percebem como intensidade sonora? Esse é o nível de intensidade sonora. Em geral, pessoal, a média nos diz o seguinte, que o som menos intenso, o som mais fraco que o ouvido humano consegue perceber, é de 1 vezes 10 elevado na menos 12 watts por metro quadrado. Essa é a menor intensidade perceptível pelo ouvido humano. Tá? Então esse é o padrão. De novo, eu repito, é um valor com base em experimento, é um valor experimental, baseado na maioria das pessoas, é uma média da população, tá? Esse é o menor nível de intensidade sonora, 1 vezes 10 na menos 12 watts por metro quadrado, e a gente chama ele de I0, a menor intensidade percebida. É o limiar inferior da audição. Qualquer som mais fraco, qualquer som menos intenso que 1 vezes 10 na menos 12, não vai ser forte o suficiente para estimular o nosso sistema auditivo.
Então, a partir de 1 vezes 10 na menos 12 watts por metro quadrado, o ouvido humano começa a perceber. Enfim, pessoal, para encerrar essa nossa aula sobre ondas, vamos falar de timbre. Qual é a definição de timbre? Para a gente entender. Timbre é a característica sonora que permite diferenciar dois sons idênticos, ou seja, dois sons de mesma frequência, duas notas musicais iguais, mas emitidos por fontes diferentes. É como se eu tivesse, por exemplo, uma nota Lá, eu tenho um instrumento como um violino produzindo uma nota Lá, e eu tenho um piano produzindo a mesma nota Lá. As frequências são idênticas, as notas são idênticas, mas o meu ouvido vai ser capaz de perceber que as fontes não são idênticas. Eu vou perceber a diferença entre o violino e o piano, tá? Essa característica que está me permitindo diferenciar entre as fontes, entre o violino e o piano, embora as notas sejam iguais, é o timbre. E o timbre, moçada, está associado com a forma da onda. Como assim com a forma da onda? O que acontece é o seguinte: quando uma fonte, como um instrumento musical, produz uma onda sonora, tá? Essa onda sonora ela é composta por uma vibração principal, que a gente chama de harmônico fundamental, é a vibração principal, mas ela também é composta por outros harmônicos secundários, é composta por subvibrações. Porque, por exemplo, vamos pegar um violão, que é um instrumento que todo mundo conhece, todo mundo já viu ou até já tocou. Quando eu toco a corda do violão, eu dou uma certa nota musical, vamos supor nota Mi, estou chutando uma nota qualquer. Dei uma nota Mi, a corda, a sexta corda, para quem conhece música, sabe que se eu toco a corda mais grossa do violão, a sexta corda mais de cima, eu vou ter uma nota Mi. Só que quando essa corda está vibrando, não é só a corda que vibra, produzindo a vibração principal. Todo o instrumento, as demais partes do instrumento também vibram. Vibra o corpo do instrumento, tá? Vibra o braço do instrumento, tá? Tudo isso compõe subvibrações que influenciam na forma da onda, tá? São os harmônicos secundários que vão influenciar no formato da onda. Porque, por exemplo, que pessoas diferentes têm vozes diferentes, têm timbres de voz diferentes. Porque o nosso corpo também é um instrumento musical, tá? Quando eu falo, eu tenho as cordas vocais, que é o principal agente aí para formar a onda sonora da minha voz, mas eu também tenho outras partes do meu corpo vibrando. Até que se eu encostar aqui na minha caixa torácica, por exemplo, quando eu falo, eu sinto vibração. Então, nessas ondas secundárias, nessas vibrações secundárias que tem a ver com a caixa torácica, tem a ver com o tamanho da minha traqueia, com a abertura das minhas pregas vocais, com o formato do meu crânio, isso difere de pessoa para pessoa e difere, então, como essas vibrações secundárias contribuem para a totalidade da onda sonora produzida. Tá? E é por isso que pessoas diferentes, porque têm composições físicas diferentes, são maiores, são menores, são mais magros, são mais gordos, essas vibrações mudam e por isso muda o timbre de voz da pessoa. Por isso que pessoas da mesma família, tá? Irmãos, por exemplo, têm voz parecida. Porque irmãos são geneticamente muito parecidos na sua complexão física e, portanto, são instrumentos bem parecidos. E o timbre de voz acaba ficando parecido, tá certo? Mas então, o timbre é isso, pessoal. É a forma da onda, é a vibração principal e mais as contribuições dos harmônicos secundários. São os diferentes harmônicos se superpondo, interferindo entre si, construtivamente e destrutivamente, que vão formar o formato da onda sonora que a gente conhece como timbre. E a gente tem aí no quadro já diferentes instrumentos e as suas respectivas formas das ondas que interferem no timbre. O primeiro deles é o diapasão. O diapasão ele tem esse formato de ferradura e ele é uma peça inteiriça de metal que quando é posta a vibrar produz um som que a gente chama de puro. Por quê? Porque ele é composto só da vibração principal. Ele não tem outras partes. Quando é uma peça inteiriça de um único material, ele não tem outros componentes para vibrar, então ele produz um timbre, um formato de onda bastante puro, que é bem parecido com a onda que a gente está acostumado a trabalhar nas questões da onda senoidal bonitinha. Agora, olha o violão, por exemplo, olha o formato de onda
do violão, e tu já vê que tem subvibrações dentro da vibração principal. Tu tem a vibração principal, mas dentro da vibração principal tu tem subvibrações. Tu tem a onda dentro da onda, que eu costumo explicar para os alunos dessa maneira para eles entenderem. Então esse formato da onda do violão é bem diferente do formato da onda do diapasão, e evidentemente quando esses dois instrumentos tocarem a mesma nota, a gente vai perceber de forma diferente, a gente vai conseguir diferenciar os sons produzidos pelo diapasão e os sons produzidos pelo violão, mesmo que estejam dando a mesma nota musical. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o diapasão é que o diapasão ele só produz uma única nota musical. E aí no quadro também tu tem outros instrumentos, só para tu ver como fica o formato da onda para outros instrumentos. Pode ver que eles diferem do violão, diferem do diapasão. Mudou o formato da onda, mudou a fonte, mudou o timbre da onda sonora. Oi, estou de volta. Bem, primeiramente eu queria agradecer aí ao professor Rafael, de Física, que deu pra gente essa aula sobre ondas sonoras e suas propriedades. Vocês repararam alguma coisa em comum sobre essa matéria, o que ocorre hoje durante a operação da mesa? Ali falou-se basicamente de 3 itens importantes: intensidade, timbre e frequência. A intensidade é quando o salão está vazio e você regula o som e depois o salão enche, você acaba tendo a necessidade de mexer no volume ou intensidade do som. Isso ocorre devido ao que nós aprendemos nessa aula, onde fala quais são os meios de propagação do som: o ar, o sólido e o líquido. Quando o salão está vazio, a propagação é pelo ar. Quando o salão começa a estar cheio de pessoas, além do ar, nós temos a propagação pelo sólido e pelo líquido. O corpo humano ele é composto de 1/3 de líquido e 2/3 de sólido, que faz com que o som, que as ondas sonoras, ao bater no corpo humano, aumente a velocidade, se propagando de uma forma mais rápida, tendo a necessidade de aumentar um pouco a intensidade da onda ou, como nós conhecemos, o volume. Outra coisa interessante é a questão do timbre. Como ele explicou, nós podemos ter equipamentos diferentes, utilizando a mesma frequência, a mesma nota musical, e nosso ouvido consegue separar ou identificar um som do outro. Bem, e a terceira propriedade, e a mais difícil de compreensão, e que muitas vezes até operadores já de algum tempo não entendem, é a questão da frequência, que acaba virando uma área proibida a ser mexida na mesa, por não conhecer os efeitos ao alterar frequências em vários parâmetros. Se você olhar uma mesa de som, você vai encontrar vários ajustes que informam lá FQ ou FEQ, que indica controle baseado em frequência. Para nós operarmos uma mesa adequadamente, temos que entender com clareza o que é frequência e quando devemos ou não devemos mexer. Eu vou tocar um som agora. Eu quero que vocês reparem o som, uma informação que vai estar mostrando no canto superior esquerdo da tela, que é a frequência, e no canto superior direito um instrumento musical, um teclado. Repara qual a equivalência, o que tem em comum entre uma nota musical e a frequência. Vamos escutar?
Vocês repararam, né? Que na verdade as notas musicais e as frequências estão interligadas em si. Nada mais é cada nota uma frequência. Então nós temos notas mais baixas, ou seja, com mais baixas frequências, notas graves, e nós temos do outro lado oposto notas mais agudas, ok? Então nós temos lá o famoso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó em várias oitavas, começando da mais grave até a mais aguda. Vamos reparar agora essa tabela que eu vou pôr na tela, que demonstra a frequência gerada pela voz humana e por cada instrumento musical. Vamos fazer uma análise em cima dela? Vamos entender essa tabela de frequência? Nessa tabela nós vamos encontrar em que frequência atuam cada instrumento ou a voz feminina e masculina. Vamos reparar aqui a voz feminina. A voz feminina, ela consegue gerar a partir de 146 Hz, o mais grave, e consegue ir até 10.000 Hz, ou 10K, o mais agudo. A voz masculina, ela já é um pouco mais grave. Ela consegue gerar sons com frequências a partir de 65 Hz. Porém, ela já não consegue ir tão longe nos agudos. Ela encerra ali na casa de 8.000 Hz ou 8K. E assim por diante. Cada instrumento tem sua faixa de frequência que ele consegue gerar som, ok? Mas eu queria que vocês prestassem atenção no teclado que está aqui, ó, no centro dessa tabela. Vou expandir. Repare que o teclado ele consegue atingir notas de 20 Hz a 20.000 Hz ou 20K. Ele pega a faixa total de frequência que o ouvido humano consegue escutar. O teclado é um equipamento eletrônico que foi construído, foi projetado para simular o som de qualquer instrumento musical. Desde um instrumento mais grave, como um bumbo, a um instrumento mais agudo, como um prato. Ok? Bem, mas eu gostaria que vocês reparassem também aqui no final dessa tabela. Você lembra que nós comentamos sobre a relação da frequência com as notas musicais? Reparem aqui as teclas do nosso teclado. Nós temos aqui o Ré, o Mi, o Fá, o Sol e assim por diante. E aqui em cima nós temos as frequências específicas de cada uma dessas notas. Então aqui você repara que nós temos várias oitavas, começando da mais grave até chegar a mais aguda. No centro do teclado, numa frequência de 440 Hz, nós temos a nota Lá. Essa frequência, essa nota é usada mundialmente para fazer o alinhamento de todos os instrumentos musicais. Seja ele guitarra, seja ele violão, instrumentos de percussão. 440 Hz ou Lá é a nota de referência, ok? Bem, vamos analisar agora, pegar um instrumento aqui como exemplo, vamos pegar aqui o bumbo da bateria e vamos tomar ele como referência, tá? Para que serve essa tabela? Em que momento eu vou usar essa tabela? Nós temos que conhecer essa tabela quando estivermos equalizando os sons de equipamentos, de vozes e assim por diante. Porque elas nos mostram a frequência de atuação daquele equipamento. As frequências que estiverem para baixo ou para cima, se não são utilizados pelo instrumento, naquela equalização daquele canal, eu vou cortar, eu vou dar um filtro passa alta ou passa baixa, eliminando todas as frequências acima ou abaixo naquele canal.
deixando essas frequências livres para ser usado por outros equipamentos. Por exemplo, o bumbo. O som puro do bumbo, ele vai de 60 Hz a 500 Hz. Eu vou colocar um filtro aqui, eliminando as frequências abaixo de 60, e vou colocar um outro aqui, que é o High Pass Filter e o Low Pass Filter. Vou colocar aqui um outro filter, eliminando todas as frequências acima de 60 Hz, acima de 500 Hz, desculpa. Para que essa frequência acima de 500 seja utilizado, por exemplo, aqui pelo chimbal, um pedaço do surdo, o prato, ok? Para quê? Para evitar que o som fique embolado, o som se misturando. Porque ruído que possa estar entrando nessa frequência no canal do bumbo pode estar influenciando no som do chimbal. Se eu corto qualquer outro som acima dessa frequência que vem aqui, que é desnecessário, não passa para a caixa de saída, não passa para as PA, ok? Isso é um dos detalhes da equalização. Mas isso nós vamos ver mais lá na frente, tá? O importante é que vocês entendam essa tabela, porque nós vamos ter que usá-la. Reparem também que nessa tabela há duas cores. O verde escuro, a cor mais escura, né? Ou vermelho, o que seja. E depois uma cor mais clara. O que é isso? A cor mais escura nós chamamos de frequência fundamental, ok? Frequência fundamental. A cor mais claro nós chamamos de harmônico. Caramba, que bicho é esse? Bem, vamos entender. O som ele é gerado inicialmente o que nós chamamos de frequência fundamental. O som do bumbo ele é gerado em uma dessas frequências aqui dentro da área verde, que vai de 60 a 500. Só que o som é como se fosse uma bolha. Ele nasce numa frequência, só que ele vai irradiando para as frequências vizinhas. Vamos supor, vamos dar um exemplo prático para entender isso, é quando você joga uma pedra no lago. Existe uma primeira onda, que seria a primeira geração, só que na sequência começa a acontecer outras ondas subsequentes, menores, mais fracas e mais abertas. Isso nós chamamos de harmônicos. É mais ou menos isso. Para nós que somos operadores de mesa, esse entendimento é suficiente. Óbvio, em harmônico, para quem é músico, tem muito mais coisa aí por detrás, ok? Mas inicialmente, para entendermos frequência e atuação de cada equipamento dentro dessas frequências, isso é o suficiente, ok? Para alguns foi uma matéria interessante, esclarecedora. Para outros, com certeza deve ter sido uma matéria longa e tediosa. O material, a videoaula, tudo que eu passei, foram selecionados e cortados, editados, para passar para vocês só o necessário. Aquela aula de física é uma aula preparada para curso universitário, que ali tinha durante a aula várias fórmulas explicando cada um desses efeitos. Mas eu cortei, deixando basicamente o que nós precisamos. O que eu peço a todos? Que assistam toda a aula. Se precisar, assistam novamente 1, 2, 3 vezes, até entender claramente, especialmente a parte relativa à frequência. Para 1 hora de curso, significa que eu gastei 10 horas entre pesquisa na internet e edição desse vídeo. Então, peço encarecidamente que vocês estudem e não simplesmente copiem esse vídeo num pendrive e deixem o pendrive encostado dentro da gaveta. Lembrando que é fundamental o entendimento e a clareza desse parâmetro frequência. Caso contrário, nos próximas videoaulas, vocês vão ter mais dúvidas, ok? Bem, até a nossa próxima videoaula, que falaremos sobre cabos e conectores usados em áudio. Até lá, um abraço a todos e fiquem na paz.